Regina Maria Bergamo. Presente. Itaguaí, 18 de novembro de 2025. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Solicito a segunda secretária para que proceda com a leitura dos nomes daqueles que nos deixaram, para que esta Casa de Leis preste sua merecida homenagem. Primeiramente, rogamos a Deus que traga conforto a todas as famílias enlutadas neste momento de dor, na certeza de que a presença de seus entes queridos permanecerá para sempre viva em nossos corações. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 11, 25 e 26. Rosalina Pereira Geraldo, Vitório Augusto Valente, Vitória Valim. Em sinal de respeito e lembrança, convido os nobres vereadores e a todos os presentes a dedicarmos um minuto de silêncio em homenagem à memória daqueles que partiram. Solicito à segunda secretária que proceda à leitura das respostas às proposituras formuladas por esta Casa de Leis. Ofício número 8587 de 2025, São Paulo, na data da assinatura digital. A senhora Regina Maria Bergamo, presidente. Assunto: serviços realizados na SP 249. Senhora presidente, cumprimentando-a cordialmente, complementamos o contido no ofício número 8341 de 2025, DRSP, PR, DM, documento CI, a fim de encaminhar para o conhecimento o relatório fotográfico dos serviços executados relativos a intervenções realizadas na SP 249. Atenciosamente, Sérgio Henrique Codelo Nascimento, presidente, DR. Anexo, relatório fotográfico nos serviços executados. Descrição: serviços executados: canaleta de concreto, sentido Itaguaí Fartura, proteção do talude com plantação de grama, implantação de defesa metálica e sinalização vertical de advertência ao usuário da rodovia. Ofício número 5942 de 2025. A senhora Regina Maria Bergamo. Assunto: resposta ao ofício especial sem número de 10 de outubro de 2025. Senhora vereadora, em atenção ao ofício especial de 10 de outubro de 2025, por meio do qual foi solicitado a destinação de recursos para a reforma da cozinha piloto do município de Itaguaí, São Paulo, encaminho documentação anexa contendo a manifestação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre o assunto. Esta assessoria permanece à disposição para outros esclarecimentos que fizerem necessário. Respeitosamente, Léo de Brito, chefe de assessoria de Assuntos Parlamentares e Federativos, Gabinete do Ministro Estado do
da Educação. Ofício número 5163771, de 2025. Ao senhor Márcio Augusto Roma Buzar, diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais. Assunto: solicitação de apoio financeiro para a reforma da cozinha piloto. Senhor diretor, em atenção ao ofício especial cadastrado nesta autarquia sob o número CI 5133713, enviado pela vereadora Regina Maria Bergamo, por meio do qual solicita apoio financeiro para a reforma da cozinha piloto do município de Itaguaí, São Paulo. Prestamos os seguintes esclarecimentos técnicos. Inicialmente, informamos que a competência da União face à educação básica é suplementar, conforme se extrai no artigo 211 da Constituição Federal. Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conforme se extrai no artigo 211 da Constituição Federal, por sua lei, as leis das diretrizes e bases da educação nacional, no artigo 10, inciso 5 e artigo 11, inciso 6, reitera o teor do dispositivo constitucional ao estabelecer que os estados incumbir-se-ão de assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio, ao passo que os municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Assim, destaca-se que o apoio técnico e financeiro do FNDE é realizado em caráter suplementar e voluntário pela União às redes públicas de educação básica dos estados, do Distrito Federal e dos municípios por meio do Plano de Ações Articuladas, consoante disposto na Lei número 12.695, de 25 de julho de 2012, estando a disponibilidade orçamentária e financeira da autarquia. Com efeito, essa ferramenta de gestão de recursos públicos da área da educação disponibilizada pelo FNDE, que consiste em oferecer aos entes federados instrumentos de diagnósticos e planejamento plurianual da política educacional. Sua elaboração e execução são realizadas por meio do Sistema de Planejamento Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação. Para solicitar apoio técnico e financeiro, os entes devem primeiramente diagnosticar a situação educacional local, visando identificar as principais demandas da área e estabelecer prioridades. No âmbito de competência do FNDE, a gestão do Plano de Ações Articuladas é conduzida pela Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais, alinhadas aos programas educacionais do Plano Plurianual da União, incluindo iniciativas de infraestrutura escolar. A DIGAP coordena ações voltadas às obras educacionais cadastradas no CIMEC, módulo par e analisadas pela Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional, garantindo que a construção, reforma e ampliação de escolas públicas sigam as normas e parâmetros técnicos definidos pelo Ministério da Educação e pelo FNDE. Salientamos que o FNDE financia obras para ampliar e modernizar unidades escolares da educação básica, contemplando a educação infantil, ensino fundamental e médio. Além disso, apoia a construção e cobertura de quadras esportivas em escolas sem essa estrutura, promovendo ambientes adequados para a prática pedagógica e esportiva. Por oportuno, destacamos que o Ministério da Educação, MEC, lançou em setembro de 2025 a etapa de planejamento do novo Plano de Ações Articuladas. Essa fase de caráter contínuo e participativo tem início com o preenchimento pelos entes federados do diagnóstico do sistema CIMEC, etapa fundamental para que as redes de ensino possam definir objetivos, resultados esperados e ações alinhadas ao Plano Nacional da Educação e aos respectivos planos estaduais ou municipais. O FNDE é responsável pelo gerenciamento tático e operacional dos módulos do PAER e do CIMEC, cabendo às áreas técnicas do FNDE
EDOMEC verificar a coerência entre as solicitações apresentadas e aos dados do censo escolar, bem como avaliar a viabilidade e a necessidade das demandas registradas. Nesta forma, o novo PAR consolida-se como instrumento estratégico de planejamento e gestão das redes educacionais, fortalecendo o regime de colaboração entre os entes federativos. Ressaltamos que o cadastro e envio de iniciativas do CIMEC são de responsabilidade dos entes interessados. Caso a proposta seja tecnicamente aprovada, será realizado o empenho e a formalização do termo de compromisso com o FNDE, viabilizando o repasse de recursos financeiros. Em tempo, destacamos que o FNDE tem priorizado o atendimento da carteira do novo PAC e das ações em andamentos, conforme preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de modo que atenderá as demais oportunamente de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da autarquia. Por fim, informamos que os gestores podem contratar o FNDE para retirar dúvidas sobre obras diretamente por meio do balcão virtual www.gov.br ou pelo PAR. Fale conosco no endereço eletrônico www.fnde.gov.br. Colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que forem necessários. Atenciosamente. Ofício de Educação, número 122 de 2025, Itaguaí, 12 de 2025. A senhora presidente Regina Maria Bergamo. Assunto: resposta ao ofício da solicitação de uso do recinto de festas para estacionamento dos professores da Escola Municipal Vitório Bergamo. Prezada presidente, em atenção ao ofício encaminhado por vossas senhorias, referente à solicitação para que os professores e funcionários da Escola Municipal Vitório Bergamo possam utilizar o recinto de festas com espaço de estacionamento, informamos que compreendemos a relevância do pedido, tendo em vista que a rua onde está localizada a escola é de tráfego intenso e de largura reduzida, o que realmente ocasiona dificuldades de circulação e estacionamentos no entorno. Entretanto, considerando que o referido espaço público não está sob administração direta da Secretaria Municipal da Educação, encaminharemos o pleito ao senhor prefeito municipal, a fim que seja verificada a viabilidade da autorização e eventuais impedimentos legais ou administrativos para o uso local, conforme solicitado. Após a análise e manifestação do Executivo Municipal, retornaremos com posicionamento definitivo. Colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. Cordialmente, Lenita de Fátima Romano Bergamo, secretária municipal da Educação. Ofício Educação número 123, 2025, Itaguaí, 12 de novembro de 2025. A senhora presidente Regina Maria Bergamo. Assunto: estudo de viabilidade para a inclusão de conteúdos de educação para o trânsito na grade curricular da rede municipal de ensino. Prezada senhora, em atenção ao ofício do vereador Carlos Rodolfo Rodrigues, no qual é solicitada a realização de estudos para a inclusão na grade curricular da rede municipal de ensino de conteúdos voltados à educação para o trânsito, a Secretaria Municipal da Educação manifesta-se nos seguintes termos. O Código de Trânsito Brasileiro, número 9.503 de 1997, prevê em seu artigo 76 que a educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º grau, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de atuação. A Base Nacional Comum Curricular, por sua vez, orienta que os sistemas de ensino incorporem de forma
transversal e interdisciplinar temas contemporâneos que contribuam para a formação integral do estudante, entre os quais se inclui questões de mobilidade urbana, convivência social, segurança e responsabilidade cidadã. A abordagem da educação para o trânsito está em consonância com as competências gerais da BNCC, especialmente competência 9, exercitar empatia, diálogo, resolução de conflitos e cooperação. Competência 10, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Estes princípios permitem que o tema seja desenvolvido nas diferentes áreas de conhecimento em ciências, geografia, matemática, língua portuguesa, educação física, entre outras, de forma articulada, interdisciplinar e contextualizada à realidade local. Secretaria Municipal da Educação. Na rede municipal de Itaguaí, os temas relacionados à educação para o trânsito já são trabalhados nas escolas, especialmente por meio de projetos interdisciplinares, campanhas educativas e atividades de conscientização voltada à segurança e ao respeito do espaço público. Contudo, reconhecendo a relevância da solicitação, a secretária municipal da Educação poderá, por ocasião, no planejamento para o ano letivo de 2026, propor a ampliação dessas ações, incentivando projetos mais pontuais e contínuos, com foco no fortalecimento da educação para o trânsito em todas as etapas de ensino. Essa ampliação poderá ocorrer sem necessidade de criação de nova disciplina, sendo tratada como tema transversal no currículo e no projeto político-pedagógico das unidades escolares, conforme orienta a BNCC. A proposta apresentada por Edil está em consonância com a legislação educacional vigente e com os princípios formativos que orientam a educação básica. Assim, essa secretaria se compromete a estudar a viabilidade de ampliação das ações já existentes, articulando-as o planejamento pedagógico de 2026 e as políticas públicas municipais de educação. Permanecemos à disposição para dialogar sobre possíveis parcerias e ações conjuntas que possam fortalecer os trabalhos nas escolas neste importante tema de formação cidadã. Cordialmente, Lenita de Fátima Romano Bérgamo, secretária municipal da Educação de Itaguaí. Ata da 18ª sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura. Ata da 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo. Aos 4 dias do mês de novembro de 2025, na Sala de Sessões Vereador Nico Manesco e sob a presidência da Edil Regina Maria Bérgamo, foi realizada a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaguaí. Feita a chamada nominal, conforme livro de registro, foi verificada a presença de todos os edis que compõem essa Casa de Leis. Em seguida, foi realizadas as leituras das atas da 16ª sessão ordinária e da 8ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Itaguaí. Estas atas foram aprovadas por unanimidade. Então, passou-se para a leitura das seguintes indicações. Indicação número 153 de 2025, de autoria da Edil Regina Maria Bérgamo, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal a substituição das lâmpadas queimadas existentes na Rua Olindo Carniato, nas proximidades do Trevo da Bíblia, bem como a implementação de melhorias na iluminação pública do referido trecho, a fim de garantir maior segurança e visibilidade aos pedestres e motoristas que transitam pelo local. Indicação número 154 de 2025, de autoria dos edis Carlos Rodolfo Rodrigues e Regina Maria Bérgamo, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal a regulamentação do benefício destinado aos servidores públicos municipais no mês de dezembro, na forma de pagamento dobrado do vale-refeição, a fim de garantir o direito ao recebimento deste benefício de forma justa e permanente. Indicação número 155 de 2025, de autoria das edis Regina Maria Bérgamo e Catiane Faria Alves Miranda, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de realizar ampla divulgação pública, por meio de banner, boletim informativo ou outros meios adequados, das emendas parlamentares conquistadas para o município no exercício de 2025, destacando os deputados autores das emendas e os vereadores responsáveis pela articulação e encaminhamento das respectivas demandas. Indicação número 156 de 2025, de autoria da Edil Regina Maria Bérgamo,
solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de iluminação adequada no Parque Infantil localizado no Campo Municipal Mário Corona. Indicação número 157 de 2025, de autoria dos edis Regina Maria Bergamo e Carlos Rodolfo Rodrigues, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal que sejam adotadas as providências necessárias para agilizar os processos de licitação destinados à aquisição de materiais escolares e uniformes para o ano letivo de 2026. Indicação número 158 de 2025, de autoria do edil Josué dos Santos Cruz, sugerindo ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja realizada a remoção da areia do Parque Infantil da Escola Municipal Vitório Bergamo, substituindo-a por piso em material sintético, tipo EVA, ou gramado sintético. Dando prosseguimento, foi lido e aprovado por unanimidade o seguinte requerimento. Requerimento número 49 de 2025, de autoria do edil Josué dos Santos Cruz, para que seja enviado à Santa Casa de Misericórdia de Itaguaí, questionando os motivos pelos quais a entidade não tem realizado exames de ultrassonografia, mesmo dispondo de aparelho próprio para este fim. Após foram lidas e aprovadas por unanimidade as seguintes moções. Moção de congratulação número 50 de 2025, de autoria dos edis Carlos Rodolfo Rodrigues, Regina Maria Bergamo e José Carlos Ricardo, para que depois de aprovada seja enviada à padaria Nossa Senhora Aparecida, em reconhecimento aos 50 anos de funcionamento desse tradicional estabelecimento, que faz parte da história e da identidade do município de Itaguaí. Moção de congratulação número 51 de 2025, de autoria da edil Regina Maria Bergamo, para que depois de aprovada seja enviada ao grupo de voluntários pela colaboração no trabalho de pintura dos túmulos do cemitério municipal de Itaguaí. Em preparação às celebrações do Dia de Finados. Moção de congratulação número 52 de 2025, de autoria da edil Regina Maria Bergamo, para que depois de aprovada seja enviada aos senhores Dionísio Benedito Romano e Cláudio Fernando Maximiano pelo serviço exemplar prestado na conservação do cemitério municipal de Itaguaí, que se destaca como um dos mais bem cuidados da região, graças à dedicação e zelo destes profissionais. Moção de congratulação número 53 de 2025, de autoria dos edis Carlos Rodolfo Rodrigues, Josué dos Santos Cruz e Regina Maria Bergamo, para que depois de aprovada, seja enviada à Academia de Capoeira Navio Negreiro, em reconhecimento pelo batizado e troca de cordão, realizados no último sábado, dia 25 de outubro de 2025, evento que reafirma o compromisso do grupo em manter viva a tradição, a cultura e os valores da capoeira em nosso município. Então, foi lido e deixado em deliberação a seguinte propositura. Projeto de Lei do Legislativo número 31 de 2025, que dispõe sobre a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino do município de Itaguaí nas instituições de ensino situadas no município de Itaguaí e da outras providências. Dando continuidade, foram aprovadas por unanimidade as seguintes proposituras. Projeto de Lei do Legislativo número 32 de 2025, dispõe sobre a obrigatoriedade de alinhamento e retirada de fios, cabos e equipamentos excedentes ou em desuso instalados em postes no âmbito do município de Itaguaí e da outras providências. Projeto de Lei do Legislativo número 33 de 2025, dispõe sobre a proibição do tráfego de veículos com peso superior a 30 toneladas na estrada vicinal Clóvis Rodrigues da Fonseca e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 7 de 2025, aprova as contas do Poder Executivo do município de Itaguaí, Estado de São Paulo, referente ao exercício de 2023. O projeto de Decreto Legislativo, a votação foi nominal, seguindo o rito do artigo 240, parágrafo 3º, inciso 1º do Regimento Interno. Por fim, foi então dada a palavra livre, da qual fizeram uso todos os edis que compõem esta Casa de Leis, conforme poderão confirmar pela gravação. Então, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada a ata que vai assinada por mim, secretário, pela presidente e por todos os edis presentes. Itaguaí, 4 de novembro de 2025. A ata está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem se manifestem. A ata foi aprovada por unanimidade. Indicações. Peço à segunda secretária para que efetue a leitura das indicações protocolizadas neste Poder Legislativo. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, São Paulo, Regina Maria Bergamo. Indicação número 159 de 2025. Regina Maria Bergamo, na qualidade de vereadora desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada ao chefe do Poder Executivo, solicitando que seja concluída a pavimentação da viela localizada ao lado do grupo de apoio aos portadores de câncer que liga as ruas Augustinho, Gabriel e Antônio Soldeira. Justificativa
Justificativa. A solicitação parte de pedidos da população que relata a necessidade de conclusão da pavimentação da referida viela. Parte do trecho já se encontra pavimentada, porém o restante ainda permanece sem acabamento, o que tem causado formação de barro e acúmulo de água nos dias de chuva, dificultando o tráfego de pedestres que utilizam o local como via alternativa. A execução completa da pavimentação proporcionará melhores condições de mobilidade e limpeza urbana, além de contribuir para a valorização do entorno e o bem-estar da população que transita diariamente pelo local. Nestes termos, Itaguaí, 4 de novembro de 2025. Regina Maria Bergamo, vereadora. Indicação número 160 de 2025. Regina Maria Bergamo e Carlos Rodolfo Rodrigues, na qualidade de vereadores dessa Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada à Secretaria da Educação de Itaguaí, sugerindo que seja inserido o hino nacional do município de Itaguaí na contracapa dos cadernos distribuídos aos alunos da Rede Municipal do Ensino. Justificativa. A presente proposição tem por objetivo valorizar os símbolos municipais e fortalecer os sentimentos de pertencimento e identidade cultural entre os estudantes da rede pública de ensino. A inclusão do hino nacional de Itaguaí na contracapa dos cadernos representa uma forma simples, educativa e simbólica de promover o conhecimento sobre a história e os valores da cidade, estimulando as crianças o respeito e o orgulho pelo lugar onde vivem. Além disso, a medida contribui para reforçar as ações pedagógicas voltadas à cidadania e à formação de vínculos comunitários, de acordo com os princípios da Base Nacional Comum Curricular, que valoriza o desenvolvimento de competências socioemocionais e culturais desde a educação básica. Trata-se, portanto, de uma iniciativa de baixo custo e alto impacto educativo, que alia o material didático cotidiano a uma mensagem de civismo e pertencimento, contribuindo para o fortalecimento de identidade local e da memória coletiva. Nestes termos, Itaguaí, 4 de novembro de 2025. Regina Maria Bergamo e Carlos Rodolfo Rodrigues. Indicação número 161 de 2025. Regina Maria Bergamo, na qualidade de vereadora dessa Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada à Secretaria da Educação do município, solicitando a instalação de novos toldos nas janelas e construção de cobertura no trajeto que liga o portão da entrada à porta principal da escola Anaclite. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo melhorar o conforto, a segurança e o acolhimento das crianças, educadores e familiares que frequentam a Escola Municipal Anaclite. Os toldos nas janelas são necessários para proteger as salas de aula da exposição direta ao sol e à chuva, garantindo um ambiente mais agradável e seguro para as crianças, além de contribuir para a conservação do mobiliário e dos materiais escolares. Já a cobertura entre o portão de entrada e a porta principal visa solucionar um problema recorrente. O trecho, com cerca de 8 a 10 metros de extensão, é totalmente descoberto, o que em dias de chuvas intensas gera transtornos consideráveis às crianças e aos responsáveis, especialmente nos momentos de chegadas e saídas da escola. Ressalta-se que a necessidade dessa melhoria já foi objeto de indicação número 19 de 2025, encaminhado ao Poder Executivo em 20 de fevereiro de 2025, o que demonstra a continuidade da atenção dada e a essa demanda pela vereadora autora. A presente proposta tem, portanto, o intuito de reforçar a importância da execução desta obra com a máxima brevidade possível, considerando os benefícios diretos que proporcionará à comunidade escolar. Trata-se de uma ação simples, porém de grande valor social, que expressa o cuidado e a sensibilidade do poder público com o bem-estar das famílias e com o cotidiano das crianças em idade escolar. Diante disso, a vereadora encaminha a presente indicação, confiando na atenção e no empenho da Secretaria Municipal de Educação em avaliar e viabilizar a execução dessa melhoria tão necessária e aguardada pela comunidade. Nestes termos, Itaguaí, 5 de novembro de 2025. Regina Maria Bergamo, vereadora.
Indicação número 162 de 2025. Josué dos Santos Cruz, na qualidade de vereador desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada à Secretaria de Esporte do município, solicitando que sejam realizados reparos nas tabelas e no aro de basquete da quadra poliesportiva municipal. Justificativa. A presente solicitação visa atender a uma necessidade observada por munícipes que utilizam a quadra poliesportiva para a prática esportivas e atividades de lazer. O equipamento encontra-se com danos que comprometem a utilização segura e adequada da estrutura, especialmente no que se refere à tabela e ao aro de basquete. A manutenção periódica dessas áreas e equipamentos esportivos é de suprema importância para a população, pois representam um investimento direto em saúde, qualidade de vida e integração social. O esporte, além de promover hábitos saudáveis, atua como instrumento de inclusão e fortalecimento dos vínculos comunitários, sendo essencial para o desenvolvimento físico, emocional e social de crianças, jovens e adultos. Zelar pelos espaços públicos destinados à prática esportiva é valorizar o convívio social e oferecer à população um ambiente digno, seguro e acolhedor para o lazer e o bem-estar. Diante disso, reforça-se a relevância de que reparos necessários com a máxima brevidade possível em atenção às demandas apresentadas por essa Casa de Leis e ao benefício coletivo que tal medida proporcionará. Nestes termos, Itaguaí, 10 de novembro de 2025, Josué dos Santos Cruz, vereador. Indicação número 163 de 2025. Luiz Eduardo Romano Serri, na qualidade de vereador desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada ao chefe do Poder Executivo, solicitando a instalação de um cercado no parque infantil localizado no campo Mário Corona, com o objetivo de garantir melhores condições de higiene e segurança às crianças que utilizam o espaço. Justificativa. O parque infantil situado no campo Mário Corona é um espaço público amplamente frequentado por famílias e crianças pequenas que utilizam o local para lazer e convivência. Entretanto, observa-se que no ambiente, cães e gatos circulam livremente pela área da areia, deixando fezes e urinas no local, conforme imagem em anexo. Além de comprometer a limpeza e a aparência do espaço, essa situação representa um risco à saúde das crianças, que têm contato direto com a areia durante as brincadeiras. A contaminação por dejetos de animais podem causar doenças e alergias, tornando indispensáveis a adoção de medidas preventivas. Diante disso, a instalação de um cercado em torno do parque infantil se faz necessária para preservar a higiene, a segurança e o bem-estar das crianças e de suas famílias, além de contribuir para a manutenção adequada de um espaço público tão importante para a comunidade local. Nestes termos, Itaguaí, 12 de novembro de 2025, Luiz Eduardo Romano Serri, vereador. Indicação número 164 de 2025. Luiz Eduardo Romano Serri, na qualidade de vereador desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada ao chefe do Poder Executivo, solicitando a realização de reparos no meio-fio para o posterior calçamento no terreno localizado no encontramento das ruas José Inácio Ribeiro, Rua das Margaridas e Rua das Orquídeas. Justificativa. Conforme demonstram as fotos em anexo, o trecho em questão encontra-se em más condições, com o meio-fio desalinhado e partes quebradas, além da ausência total de pavimentação na calçada. O local também acumula entulhos e vegetação, o que prejudica a limpeza e a estética urbana, conforme as imagens em anexo. Trata-se de um ponto de grande circulação de pedestres e veículos, o que torna a situação ainda mais preocupante. A falta de calçada adequada compromete a segurança dos pedestres, que acabam sendo obrigados a caminhar pela via, expondo-se ao risco de acidentes. Diante disso, solicita que o Poder Executivo providencie os reparos necessários no meio-fio, de modo a restabelecer o alinhamento e a estrutura do passeio. Após essa etapa, recomenda-se que o proprietário do terreno seja notificado a realizar o devido calçamento, garantindo a plena acessibilidade e segurança no local. Nestes termos, Itaguaí, 12 de novembro de 2025. Luiz Eduardo Romano Serri, vereador.
Indicação número 165 de 2025. Regina Maria Bergamo, na qualidade de vereadora desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada ao chefe do Poder Executivo, solicitando a realização de manutenção nas fossas sépticas da Vila Saltinho. Justificativas. O sistema de esgotamento sanitário na Vila Saltinho é composto por fossas, algumas individuais e outras compartilhadas entre mais de uma residência, responsáveis pela coleta e destinação dos efluentes domésticos. Tem sido constatado, inclusive, conforme as fotos em anexo, que parte dessas fossas apresenta vazamentos, fazendo com que o esgoto escorra pela margem da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, exalando fortes odores e causando desconforto à população local. Essa situação tem causado transtornos aos moradores e pode representar risco à saúde pública, além de ocasionar contaminação do solo e da água. Diante disso, solicita-se que o Poder Executivo realize vistoria técnica e promova as intervenções necessárias para corrigir os vazamentos e restabelecer o adequado funcionamento no sistema, assegurando condições sanitárias apropriadas na localidade. Nestes termos, Itaguaí, 12 de novembro de 2025. Regina Maria Bergamo, vereadora. Indicação número 166 de 2025. Catiane Faria Alves Miranda, na qualidade de vereadora desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada ao chefe do Poder Executivo, solicitando a manutenção e recuperação e implementação de melhorias técnicas nas estradas rurais do município, com atenção especial aos períodos chuvosos. As estradas rurais cumprem papel essenciais no cotidiano dos moradores e produtores do município, garantindo o acesso às propriedades, o escoamento da produção agrícola e o transporte escolar. No entanto, diversos trechos têm apresentado desgastes acentuado, especialmente durante períodos de chuva, quando surgem pontos críticos de erosão, acúmulo de água e formação de lama, conforme as imagens em anexo, dificultando a circulação e comprometendo a segurança dos usuários. Diante desta realidade, torna-se necessário priorizar ações como o patrulhamento, cascalhamento, substituição ou instalação de manilhas e a construção de caixas de contenção de águas pluviais, não apenas nas vias principais, mas também nas estradas secundárias utilizadas diariamente pela população rural. Itaguaí, historicamente, enfrenta desafios quanto à conservação de sua malha viária rural, o que reforça a urgência de medidas mais eficazes e tecnicamente adequadas para minimizar os danos causados pelas chuvas e garantir o tráfego contínuo. Assim, a presente indicação busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população rural, fortalecendo a segurança, a mobilidade e a atividade econômica dessa parcela tão importante para o município. Nestes termos, Itaguaí, 13 de novembro de 2025. Catiane Faria Alves, vereadora. Indicação número 167 de 2025. Catiane Faria Alves Miranda, na qualidade de vereadora desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada ao chefe do Poder Executivo, solicitando a revisão e a ampliação da programação de coleta de lixo no loteamento do Pastel. Justificativa. Segundo os relatos dos moradores, a coleta de lixo no loteamento do Pastel ocorre apenas uma vez por semana, o que tem se mostrado insuficiente para atender a demanda local. Essa baixa frequência tem causado o acúmulo de resíduos, favorecendo a presença de ratos, baratas e outros vetores atraídos pelo odor e pelo volume de lixo depositado. Além do risco sanitário, o acúmulo de resíduos compromete a qualidade de vida dos moradores e pode gerar impactos ambientais e de saúde pública que exigem atenção imediata. Ressalta-se que este não é o primeiro pedido encaminhado ao Poder Executivo sobre este tema. Já houve solicitações anteriores dessa Casa de Leis visando a regularização da coleta de lixo no referido loteamento. Diante da persistência do problema, reforça-se a urgência de reavaliar a programação e a
adotar medidas eficazes para evitar novos transtornos à comunidade. Nestes termos, Itaguaí, 13 de novembro de 2025. Catiane Faria Alves Miranda, vereadora. Indicação número 168 de 2025. Catiane Faria Alves Miranda, na qualidade de vereadora desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada à Secretaria da Educação do município, solicitando para que seja providenciada uma cobertura apropriada na entrada da Escola Municipal Pedro Soldeira. Justificativa. A entrada da Escola Municipal Pedro Soldeira possui um trecho descoberto de aproximadamente 10 metros entre o portão da rua e a porta principal da unidade. Em dias de chuva, esse espaço expõe as crianças às chuvas, ocasionando desconforto e trazendo riscos à saúde, especialmente nos horários de entrada e saída. Além disso, a circulação de pais e responsáveis, muitos deles utilizando guarda-chuvas enquanto acompanham as crianças, acaba gerando aglomeração e dificultando o fluxo, o que aumenta o risco de acidentes e tumultos no acesso à escola. A instalação de uma cobertura adequada nesse trajeto garantirá mais segurança, conforto e organização para toda a comunidade escolar, especialmente para as crianças pequenas, que são as mais vulneráveis às condições climáticas. A medida é simples, de grande impacto social e contribui diretamente para melhorar a rotina escolar e a mobilidade do local. Nestes termos, Itaguaí, 13 de novembro de 2025. Catiane Faria Alves Miranda, vereadora. Requerimentos. Requerimento número 50 de 2025. Peço à segunda secretária para que proceda a leitura do requerimento. Requerimento número 50 de 2025. Regina Maria Bergamo e Josué dos Santos Cruz, na qualidade de vereadores dessa Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem propor o presente requerimento para que, depois de aprovado, seja enviado à Santa Casa de Misericórdia de Itaguaí, solicitando o relatório detalhado do número de atendimentos diários realizados pela unidade durante o mês de outubro de 2025, discriminando sempre que possível os tipos de atendimentos prestados, emergenciais, ambulatoriais e outros. Justificativa. Reconhece o valioso serviço prestado pela Santa Casa de Misericórdia de Itaguaí, que tem se mostrado essencial no atendimento à população, acolhendo diariamente um grande número de pacientes com empenho e dedicação. Entretanto, diante de questionamentos da comunidade sobre o tempo de espera, torna-se oportuno solicitar informações atualizadas que possam demonstrar o volume de atendimentos realizados e esclarecer à população o esforço contínuo da instituição em oferecer o melhor serviço possível dentro das condições atuais. Solicita-se ainda que a Santa Casa informe que se há previsão de ampliação no número de atendimentos diários ou medidas em estudos para otimizar os serviços prestados, contribuindo assim para uma comunicação mais transparente e para o fortalecimento da confiança da população na gestão da saúde municipal. O presente requerimento tem, portanto, caráter informativo e colaborativo, visando valorizar o trabalho da entidade, promover transparência nos serviços públicos de saúde e reafirmar o compromisso dessa Casa de Leis com o bem-estar da comunidade itaguaiense. Nestes termos, Itaguaí, 4 de novembro de 2025. Regina Maria Bergamo, vereadora. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. O requerimento número 50 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 51 de 2025. Peço à segunda secretária para que proceda a leitura do requerimento. Requerimento número 51 de 2025. Carlos Rodolfo Rodrigues, na qualidade de vereador desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem propor o presente requerimento para que, depois de aprovado, seja enviado ao Departamento de Estradas de Rodagem, solicitando a instalação de uma placa indicativa do acesso da estrada municipal Ataíde Rosolém, logo após o quilômetro 178 da rodovia, conforme ponto indicado na imagem em anexo. Justificativa.
Justificativa. A presente solicitação tem como finalidade melhorar a sinalização e facilitar a orientação dos motoristas que necessitam acessar a estrada municipal Ataíde Rosolém, importante via de ligação rural do município. A referida estrada é utilizada tanto para o acesso a diversas propriedades rurais quanto às empresas instaladas na região, constituindo, portanto, uma rota de interesse público e de significativa movimentação de veículos leves e pesados. A instalação de uma placa indicando o acesso da referida estrada contribuirá para aumentar a segurança viária, reduzindo o risco de manobras indevidas ou paradas bruscas, especialmente para condutores que não são da localidade e dependem da sinalização para se orientar. Cabe ainda mencionar que a denominação Estrada Municipal Ataíde Rosolém foi oficialmente atribuída por meio da Lei Municipal número 1277, de 6 de outubro de 2025, cuja cópia segue em anexo, devendo, contudo, ser mantida a identificação na placa solicitada, a fim de preservar o registro técnico e facilitar o reconhecimento pelo Sistema Viário Municipal e Estadual. Por fim, a Câmara Municipal de Itaguaí agradece a atenção e o constante acolhimento do DR São Paulo às demandas encaminhadas por esta Casa de Leis, reforçando o compromisso mútuo com a melhoria da infraestrutura e da segurança nas estradas do município. Nestes termos, Itaguaí, 6 de novembro de 2025. Carlos Rodolfo Rodrigues, vereador. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. O requerimento número 51 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 52 de 2025. Peço à segunda secretária para que proceda a leitura do requerimento. Requerimento número 52 de 2025. Regina Maria Bergamo, Carlos Rodolfo Rodrigues e Catiane Faria Alves Miranda, na qualidade de vereadores dessa Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem propor o presente requerimento para que, depois de aprovado, seja enviado ao chefe do Poder Executivo, requerendo informações sobre o andamento da solicitação já encaminhada por meio de indicação desta Casa de Leis, referente à realização de estudos para a revisão e a atualização do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Itaguaí, instituído pela Lei Municipal número 547 de 1992. Justificativa. O pedido tem por objetivo acompanhar o andamento das providências relativas à proposta de revisão do Estatuto dos Servidores Públicos, tema de grande relevância administrativa e social para o município. A modernização da legislação que rege o funcionalismo público é essencial para adequá-la às transformações legais, tecnológicas de gestões ocorridas nas últimas décadas, garantindo segurança jurídica, eficiência administrativa e a valorização dos servidores municipais. Desta forma, solicita-se o envio de informações a esta Casa de Leis acerca das ações em andamento, prazos ou estudos iniciados, a fim de manter a transparência e o acompanhamento no tema pelo Poder Legislativo. Nestes termos, Itaguaí, 12 de novembro de 2025. Regina Maria Bergamo, vereadora. Carlos Rodolfo Rodrigues, vereador. Catiane Faria Alves Miranda, vereadora. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. O requerimento número 52 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 53 de 2025. Peço à segunda secretária para que proceda a leitura do requerimento. Requerimento número 53 de 2025. Regina Maria Bergamo, na qualidade de vereadora desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem propor o presente requerimento para que, depois de aprovado, seja enviado ao chefe do Poder Executivo, requerendo informações relativas ao não pagamento do adicional de insalubridade aos servidores responsáveis pelos serviços de limpeza, bem como esclarecimentos sobre os eventuais estudos ou análises realizados pela administração. Justificativa. A presente solicitação tem por finalidade esclarecer a razão pela
pela qual o adicional de 40% de insalubridade não está sendo pago aos servidores responsáveis pelos serviços de limpeza, considerando a natureza das atividades desempenhadas, tendo em vista que a concessão do adicional deve ser fundamentada em laudo técnico elaborado por profissional habilitado. Torna-se necessário verificar se o município já realizou algum estudo, perícia ou análise ambiental que justifica a suspensão ou a não concessão do benefício. Caso tais estudos existam, questiona-se por qual motivo seus resultados não vêm sendo divulgados. Por outro lado, caso não haja laudo ou avaliação técnica, é fundamental compreender porque a administração ainda não providenciou a análise necessária, considerando que a ausência desse procedimento pode gerar prejuízo funcional e financeiro aos trabalhadores envolvidos. Desta forma, o requerimento busca assegurar transparência, legalidade e o devido respeito às condições de trabalho dos servidores municipais, permitindo que esta Casa de Leis acompanhe o tema com responsabilidade e zelo pelo interesse público. Nestes termos, Itaguaí, 13 de novembro de 2025. Regina Maria Bergamo, vereadora. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. O requerimento número 53 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 54 de 2025. Peço à segunda secretária para que proceda a leitura do requerimento. Requerimento número 54 de 2025. Regina Maria Bergamo, na qualidade de vereadora desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem propor o presente requerimento para que, depois de aprovado, seja enviado à terceira CIA do 53 BPM São Paulo, Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando o retorno do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, nas unidades de ensino do município de Itaguaí. Justificativa. O PROERD consolidou-se como uma iniciativa muito eficaz de prevenção às drogas e à violência, contribuindo diretamente para a formação cidadã das crianças e adolescentes de Itaguaí. Seu impacto positivo é amplamente reconhecido pela comunidade, pelas equipes pedagógicas e pelas famílias que já participaram do programa. Pelo terceiro ano consecutivo, contudo, as atividades não vêm sendo ofertadas no município, gerando uma lacuna importante em políticas públicas preventivas que integram educação e segurança pública. A ausência do programa não apenas reduz o alcance das ações educativas, como também enfraquece um elo essencial entre a polícia militar e a comunidade escolar. Elo este que sempre se mostrou sólido, acolhedor e eficiente. A retomada do PROERD representa mais do que a volta de um projeto, simboliza o fortalecimento de uma parceria institucional de grande relevância social, capaz de transformar realidades e ampliar a proteção de nossas crianças. Considerando o histórico exemplar do programa e sua relevância estratégica para o município, solicita-se especial atenção a este pedido, certos de que a reativação trará benefícios diretos e imediatos à comunidade. Nestes termos, Itaguaí, 14 de novembro de 2025. Regina Maria Bergamo, vereadora. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. O requerimento número 54 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 55 de 2025. Peço à segunda secretária para que proceda a leitura do requerimento.
Então, não tem o requerimento 55, tá, gente? Tem a mais aqui na minha pauta. Moção. Moção de apoio número 54 de 2025. A Federação Nacional das APAES, APAES de Fartura e Taquarituba, Alesp, MEC e Congresso Nacional. Peço à segunda secretária para que proceda a leitura da moção. Moção de apoio número 54 de 2025. Carlos Rodolfo Rodrigues e Regina Maria Bergamo, na qualidade de vereadores dessa Casa de Leis e nos termos do regimento interno, venho propor a presente moção de apoio para que, depois de aprovada, seja enviada à Federação Nacional das APAES em defesa da educação especializada e manifestando-se contrária a qualquer iniciativa que comprometa a continuidade dessas instituições em reconhecimento ao papel fundamental das APAES no atendimento às pessoas com deficiência. Justificativa. Considerando que a educação especializada é direito assegurado às pessoas com deficiência pelo artigo 208, terceiro da Constituição Federal e pela Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146 de 2025, considerando que o decreto número 12.686 de 2025 institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e redefiniu a orientação para o atendimento de estudantes com deficiência com transtorno do espectro autista e com altas habilidades ou superdotação. Considerando, ao determinar a inclusão desses estudantes em classes e escolas comuns da rede regular, o decreto pode, pela forma como redigido e pela atual realidade das redes, gerar interpretação de matrícula obrigatória na rede comum, independentemente das necessidades específicas de cada estudante, considerando que tal interpretação pode trazer prejuízos aos estudantes e às famílias, uma vez que a maioria das escolas regulares não dispõe de estrutura adequada, profissionais capacitados, acessibilidade plena ou recursos pedagógicos específicos para garantir a aprendizagem efetiva. Considerando que as APAES formam rede nacional reconhecida pelo atendimento educacional especializado, atuando de acordo com as normativas e oferecendo um ambiente pedagógico estruturado para os estudantes que necessitam de apoio contínuo. Considerando que as APAES contam com os profissionais habilitados e capacitados para o atendimento especializado, assegurando acompanhamento individualizado e suporte pedagógico adequado. Considerando ainda que as APAES desempenham função complementar indispensável ao sistema público de ensino, garantindo atendimento individualizado e adaptado para os estudantes que demandam um apoio intensivo. Diante do exposto, essa Casa de Leis manifesta apoio integral às APAES e reafirma a importância da manutenção e do fortalecimento dessas instituições, de modo a evitar retrocessos no direito à educação especializada. Requer-se que a presente moção, após aprovada, seja encaminhada à Federação Nacional das APAES, à APAE de Fartura, à APAE de Taquarituba, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao Ministério da Educação, ao Congresso Nacional e às demais autoridades competentes, bem como registradas nas anais datas dessa Casa de Leis. Nestes termos, Itaguaí, 13 de novembro de 2025. Carlos Rodolfo Rodrigues, vereador. Regina Maria Bergamo, vereadora. A moção está em discussão. A moção está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. A moção número 54 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Projetos. Projeto de Lei do Executivo número 10 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 3.300.000 destinados às despesas relativas à aquisição de imóvel destinado à Coordenadoria Municipal da Educação e da outras providências. Peço à segunda secretária para que faça a leitura do referido projeto. Ofício número 312 de 2025, Itaguaí, 18 de novembro de 2025. Assunto: requer apreciação de projeto em caráter de urgência. Senhora Presidente, vimos muito respeitosamente a presença da Vossa Excelência requerer que seja convocada sessão extraordinária para a apreciação do projeto de lei ordinário do Executivo número 10 de 2025. Solicitamos ainda os préstimos dessa presidência para que a leitura e apreciação do
do referido projeto se realize em caráter de urgência nos termos regimentais dessa colenda Casa de Leis. Sem mais, para o momento, fazemos nossos préstimos de estimas e consideração. Atenciosamente, Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 10 de 2025 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de 3.300.000 destinados às despesas relativas à aquisição de imóvel destinado à Coordenadoria Municipal de Educação e de outras providências. Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por leis, faz saber que a Câmara Municipal de Itaguaí aprovou e eu sanciono ou promulgo a seguinte lei. Artigo número 1. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir junto à Contabilidade Municipal um crédito adicional especial na importância de R$ 3.300.000 destinados a dotar o orçamento municipal de rúbrica orçamentária destinados a suportar despesas relativas à aquisição de imóvel destinado à Coordenadoria Municipal de Educação com as seguintes classificações orçamentárias. 02, Poder Executivo. 02.03, Serviço Municipal de Educação. 02.03.21, Ensino Fundamental. 12.361.1202.2, 503.0000, Manutenção da Coordenadoria da Educação. 4.5.90.61.00, Aquisição de imóveis. Fonte de recursos: primeiro, Tesouro, C.A. 220, Ensino Fundamental, ficha 610. Fonte de recurso: transferência de convênios federais vinculados, C.A. de 282.000, recursos, salário, educação, ensino fundamental, ficha igual 611. Artigo número 2. Para a cobertura do presente crédito adicional especial serão realizados recursos provenientes de anulação parcial de dotações consignadas no orçamento vigente com as seguintes classificações: 02, Poder Executivo. 02.03, Serviço Municipal de Educação. 02.03.21, Ensino Fundamental. 12.361.1202.1.508.0000, Infraestrutura Física da Rede Estadual de Ensino. 4.4.90.5100, Obras e Instalações. Fontes do recurso: 02, Transferências e Convênios Estaduais vinculados. Ficha 152. 12.361.1202.1.510.0000, Estruturação da Rede Municipal de Ensino. Construção, reformas, adequações. 4.4.90.51.00, Obras e Instalações. Fonte de recursos: 01, Tesouro. C.A. 220.000, Ensino Fundamental. Ficha 153. Prefeitura Municipal de Itaguaí. 02, Poder Executivo. 02.03, Serviço Municipal de Educação. 02.03.20, Educação Infantil. 12.365.1201.1.510.0000, Estruturação da Rede Municipal de Ensino. Construções, reformas e adequações. 4.4.90.51.00, Obras e Instalações. Fontes de recursos: 01, Tesouro. C.A. 212.000, Educação Infantil, creche, ficha 91, 200.000. 02, Executivo. 02.03, Serviço Municipal de Educação. 02.03.21, Ensino Fundamental. 12.306.1202.1036.0000, Aquisição de veículo destinado ao transporte de merenda. 4.4.90.5200, Equipamentos e materiais permanentes. Fonte de recurso: transferências e convênios estaduais vinculados. C.A. 100.092, Estado, Convênio Capital, ficha 140,
100 mil. 02. Poder Executivo, 02.03, Serviço Municipal de Educação. 02.03.21, Ensino Fundamental. 12.362.1.202.1.510.0000, Estruturação da Rede Municipal de Ensino, Construções, Reformas e Adequações. 4.490.5100, Obras e Instalações. Fonte de recursos, 05, Transferências e Convênios Federais Vinculados. C.A. 280 mil. Recursos, Salário, Educação e Ensino Fundamental. Ficha 156, no valor de 200 mil. 02. Executivo, 0.04, Serviço Municipal do Esporte e Recreação. 02.04.01, Desporto Amador. 27.802.2701.1.507.0000, Ampliação e Reforma do Centro Esportivo. 4.9051.00, Obras e Instalações. Fontes de recursos, 02, Transferências e Convênios Estaduais Vinculados. C.A. igual a 100.092, Estado, Convênio Capital. Ficha 246, no valor de 200 mil. 02, Poder Executivo. 02.05, Serviços Urbanos. 02.05.03, Serviços de Utilidade Pública. 15.452.1502.1.011.0000, Construções, Reformas, Praças, Parques e Jardins. 4.4.90.51.00, Obras e Instalações. Fontes do recurso, 01, Tesouro. C.A. igual a 110 mil, geral. Ficha 279, no valor de 100 mil. 02. Executivo, 02.05, Serviços Urbanos. 02.05.03, Serviços de Utilidade Pública. 15.452.1502.1.011.0000, Construções, Reformas, Praças, Parques e Jardins. 4.4.90.51.00, Obras e Instalações. Fontes do recurso, 05, Transferências e Convênios Federais Vinculados. C.A. igual a 100.091, União, Convênio Capital. Ficha 281, no valor de 100 mil. 02, Poder Executivo. 02.05, Serviços Urbanos. 02.05.03, Serviços de Utilidade Pública. 15.452.1502.1.505.0000, Ampliação e Reforma do Cemitério. 4.4.90.51.00, Obras e Instalações. Fontes de recursos, igual a 01, Tesouro. C.A. igual a 110 mil, geral. Ficha técnica, ficha 282, no valor de 20 mil. 02, Poder Executivo. 02.5, Serviços Urbanos. 02.05.03, Serviços de Utilidade Pública. 15.402.1.506.0000, implantação e ampliação do aterro sanitário. 4.4.90.51.00, Obras e Instalações. Fontes de recurso, igual a 01, Tesouro. C.A. igual a 110 mil, geral. Ficha 283, no valor de 180 mil. 02, o Poder Executivo. 02.07, do Serviço Municipal de Estradas. 02.07.01, do SERM. 26.782.2601.1026.0000, implantação de garagem municipal. 4.4.90.51.00, Obras e Instalações. Fontes do recurso, igual a 01, Tesouro. C.A. igual a 110 mil, geral. Ficha 432, no valor de 100 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itaguaí, 17 de novembro de 2025. Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de Abertura de Crédito Adicional Especial
no orçamento de 2025. Mensagem. Senhora Presidente, temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência e demais nobres edis o projeto de lei número 10 de 2025, o qual dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no importante de R$ 3.300.000 destinados a dotar o orçamento municipal e de rúbrica orçamentária destinadas a suportar despesas relativas à aquisição de imóvel destinado à Coordenadoria Municipal de Educação. Certos de que a iniciativa obterá a aprovação de seus dignos pares, impondo-se a evidência do estudo da matéria ora apresentada aos dignos representantes do Poder Legislativo. Valo-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Itaguaí, 17 de novembro de 2025. Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal. O projeto vai ficar em deliberação. Projeto de Lei do Legislativo número 34 de 2025. Dispõe sobre a autorização para a concessão de cesta natalina anualmente em dezembro de cada ano aos servidores da Câmara Municipal de Itaguaí e da outras providências. Peço à segunda secretária que faça a leitura do referido projeto. A mesa diretora da Câmara Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 195 do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o prefeito sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a concessão de vale-cesta natalina aos servidores da Câmara Municipal de Itaguaí anualmente na folha de pagamento de dezembro. Parágrafo único. O valor de cada cesta corresponderá ao valor equivalente ao vale-cesta básica mensal concedente aos servidores por força da Resolução número 1 de 2025 e atualizações posteriores mediante a atos da Presidência. Artigo 2º. O benefício ora concedido não integra os vencimentos dos servidores em nenhuma hipótese, não servindo de base de cálculo para a incidência de quaisquer desconfortos ou vantagens. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, já consignadas no orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data desta publicação, revogando disposições em contrário. Câmara Municipal de Itaguaí, Sala de Sessões, Vereador Nico Manesco, Itaguaí, 10 de novembro de 2025. Regina Maria Bergamo, Presidente. Josué dos Santos Cruz, primeiro vice-presidente. Carlos Rodolfo Rodrigues, primeiro secretário. Catiane Faria Alves Miranda, segunda secretária. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a concessão de cesta natalina aos servidores da Câmara Municipal a ser disponibilizada anualmente no mês de dezembro em conforme as disposições estabelecidas. A medida ora proposta visa reconhecer o comprometimento, a dedicação e a colaboração dos servidores que ao longo do exercício contribuem de forma essencial para o bom andamento das atividades legislativas e administrativas dessa Casa de Lei. A concessão da cesta natalina configura-se como um ato de valorização dos servidores, tradicionalmente adotado por diversos órgãos públicos, representando um gesto de apreço e reconhecimento pelos serviços prestados. Importa destacar que a instituição do benefício por meio da lei garante sua concessão de forma anual e automática, sem depender da convivência ou chefia ou de decisões discricionárias da gestão de ocasião. Tal formalização confere caráter impessoal e estabilidade à política administrativa, permitindo ainda a manutenção do pagamento em anos eleitorais, desde que observadas as normas legais pertinentes. Diante do exposto, considerando a relevância da proposta e seu caráter de valorização do corpo funcional desta Casa Legislativa, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores, confiando em sua aprovação. O projeto vai ficar em deliberação.
Desde já, convoco os nobres pares para a sessão extraordinária logo após o término desta, para votar as seguintes proposituras. Projeto de Lei do Executivo número 10 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 3.300.000 destinados às despesas relativas à aquisição de imóvel destinado à Coordenadoria Municipal da Educação e da outras providências. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 6 de 2025. Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro do Magistério Público Municipal, da Prefeitura Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo, e da outras providências. Projeto de Lei do Legislativo número 31 de 2025. Dispõe sobre a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino do Município de Itaguaí nas instituições de ensino situadas no município de Itaguaí e da outras providências. Projeto de Lei do Legislativo número 34 de 2025. Dispõe sobre a autorização para a concessão de cesta natalina anualmente em dezembro de cada ano aos servidores da Câmara Municipal de Itaguaí e da outras providências. Palavra livre. Vereador José Carlos Ricardo, o senhor tem 8 minutos para fazer uso da palavra. Vereador Luiz Eduardo, o senhor tem 8 minutos. Vereador Luiz Henrique, o senhor tem 8 minutos. Vereador Juliano, o senhor tem 8 minutos. Vereadora Catiane, a senhora tem 8 minutos. Vereador Carlos Rodolfo, o senhor tem 8 minutos. Vereador Josué dos Santos, o senhor tem 8 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público que está presente, aos internautas, aos funcionários dessa casa, à imprensa. Agradecer sobre as indicações que têm chegado nessa casa, requerimentos, moção, projeto executivo, projeto legislativo. Tem uma moção que tem chegado nessa casa sobre uma indicação que é um pedido dos moradores do nosso município, que é ali que joga basquete ali na quadra, e aonde que eles me cobraram sobre os reparos da tabela do arco do basquete. Até que eles estão gastando o dinheiro deles, nunca vi isso, gastando o dinheiro deles para arrumar. Sendo que o município, o esporte do município recebe aí um valor aí de R$ 1.466.000, não só para isso, mas para vários eventos. A gente vê aqui pelo esporte, lazer. Mas eu tenho comigo aí que o secretário do esporte, o Hélito, que acompanha aí o esporte, tomar providência aí, passar para o Biga, encarregado geral, para o Daniel. Por que que não foi arrumado essa tabela ali? E eu fui cobrado pelos os rapazes que jogam basquete, aonde eu peço aí que olhe com atenção para esses meninos que jogam basquete ali naquela quadra e estão precisando aí de uma tabela nova. E a prefeitura, o esporte de Itaguaí faz o reparo ali urgentemente para esses meninos que jogam basquete. Quero também agradecer. Na terça-feira, recebi no gabinete do prefeito Edinho, junto com o vice-prefeito Rafael, a coordenadora regional do Republicano, Érica Alves, sobre a emenda que está na conta da prefeitura, já foi pago, o valor de 200 mil para a saúde, do deputado federal Marcos Pereira. E fiz um pedido junto com o prefeito, para a Renata Sene, para entregar em mão do Marcos Pereira uma pá carregadeiro para o nosso município, que vai ajudar muito na parte da área rural. Tenho certeza, um deputado que vai ajudar, se Deus quiser, essa máquina chegando vai ajudar muito o nosso morador da área rural, da nossa população, que está precisando muito. Precisa urgente de uma pá carregadeira, uma patrol no nosso município. Tenho certeza. O deputado Marcos Pereira vai atender o pedido da nossa população, porque é um deputado que ajuda muito a região, ajuda muito
o nosso município. Quero agradecer também sobre as viagens que a gente tem feito para a Assembleia. A gente foi bem recebido e estamos aí para buscar recursos para a nossa população. Quero deixar meu boa noite, meu muito obrigado a todos. Vereador Fausto, o senhor tem 8 minutos. Neste momento, eu gostaria que o vice-presidente Josué assumisse a presidência. A vereadora Regina Bergo, o senhor tem 8 minutos para fazer uso da palavra. Boa noite a todos os presentes, nobres colegas vereadores, servidores dessa casa e toda a população de Itaguaí que nos acompanha. Quero iniciar minha palavra livre fazendo o balanço de um trabalho muito sério que realizamos. No último dia 11, estive em São Paulo cumprindo uma agenda importantíssima, acompanhada do vereador Fausto Dalcin e do assessor parlamentar do deputado Luiz Carlos Mota, nosso ex-vereador Carlinhos do Povo. Iniciamos nossa terça-feira no gabinete do nosso grande parceiro, o deputado estadual Ricardo Madalena. Lá tivemos a excelente notícia da liberação de novos recursos já para o primeiro semestre de 2026. Saindo de lá, fomos ao Palácio dos Bandeirantes, onde fomos muito bem recebidos pelo assessor especial do governo do estado, o senhor Carlos Takahashi. Ele nos apresentou um panorama de todos os recursos que estão programados para Itaguaí. E para nossa satisfação, pudemos observar mais uma vez o peso do trabalho do deputado Ricardo Madalena. Das 6 liberações previstas, 3 são de autoria dele. O assessor Takahashi nos informou um cronograma que faço questão de detalhar aqui. Disse que na segunda-feira cairiam R$180 mil na conta da prefeitura, recurso do deputado Madalena. Que ainda em novembro cairiam mais R$100 mil para a reforma da pista de skate, também do deputado Madalena. E que na segunda semana de dezembro cairá um recurso de R$300 mil para a infraestrutura. E para minha surpresa e do vereador Fausto, descobrimos que esses R$300 mil também são fruto do trabalho do deputado Ricardo Madalena. Ficamos imensamente felizes e posso afirmar à população, os R$180 mil já estão na conta da prefeitura. Portanto, não tenho dúvidas de que até o fim do ano os outros 2 recursos também serão creditados, honrando a palavra empenhada. E as boas notícias não param. No dia de ontem, o nosso ex-vereador Carlinhos esteve novamente em São Paulo com o deputado federal Luiz Carlos Mota. O deputado garantiu que na primeira quinzena de dezembro será paga uma emenda de R$250 mil. É importante destacar que no começo do mês, o setor da saúde já recebeu um repasse de R$100 mil, proveniente de uma emenda do deputado Mota. E esse valor já está disponível na conta da prefeitura. Vamos fazer as contas. Somente nos meses de novembro e dezembro entraram R$930 mil nos cofres da prefeitura para benefício direto da nossa população. Isso prova, vereadora Castiane e vereador Fausto, a importância de caminharmos com deputados que são comprometidos de verdade, que são presentes na nossa cidade e que nos atendem a qualquer hora do dia ou da noite. Política se faz com parceria e fidelidade. É por isso que eu encho o peito para dizer, aqui o trabalho não para. Ou como diz o ex-vereador Carlinhos, aqui o trabalho nunca parou. Porque temos parceiros que trabalham por Itaguaí os 4 anos de mandato, e não apenas em época de eleição. Para encerrar, guardei a melhor notícia para o final. Uma conquista histórica que compartilho com muita emoção. Foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nesta segunda-feira, o decreto que cria oficialmente a nova unidade escolar em nossa cidade, a nossa Escola Estadual Prefeito Zaga Lança. Estamos falando de um investimento de mais de R$12 milhões, liberados pelo nosso governador Tarcísio de Freitas. E é fundamental frisar,
Essa conquista só foi possível graças à intervenção direta do deputado Ricardo Madalena. Foi ele quem, em uma conversa decisiva com o secretário da Educação, conseguiu desenrolar a documentação que estava parada e fazer as coisas acontecerem. A previsão é que essa escola já inicie suas atividades em 2026. Ela vai atender com qualidade e conforto os alunos dos bairros São Caetano, Meneghel, CDHU, Jardim Primavera 1, 2, 3 e 4 e Jardim dos Ipês 1, 2 e 3. E muito em breve atenderá também as famílias que irão residir nos novos bairros Santa Rita e Jardim Europa. Antes de encerrar, quero dar um recado importante. Está aberto concurso público na Prefeitura de Itaguaí. As provas serão para os cargos de auxiliar administrativo, fonoaudiólogo e técnico de enfermagem. As inscrições são até o dia 8 de dezembro. Ainda não há previsão da data das provas. Termino minha fala com o coração cheio de gratidão e a certeza de dever cumprido. Itaguaí está avançando a passos largos, com obras, recursos e educação de qualidade, porque aqui não existe gestão, existe parceria e, acima de tudo, existe amor por nossa terra. Uma excelente semana a todos e uma boa noite. Boa noite. Agora retorno a presidência para a senhora Regina Bergamo. Nossa próxima sessão ordinária será dia 2 de dezembro, às 20 horas. E antes de encerrar, gostaria de agradecer a nossa segunda secretária, a pastora Catiane, que esteve aqui do meu lado hoje. É muito importante a presença das mulheres aqui na Câmara. Obrigada, Cátia. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nona sessão extraordinária da Câmara Municipal de Itaguaí. Peço ao primeiro secretário para que proceda a chamada nominal, conforme livro de registro. Nona sessão extraordinária realizada em 18 de novembro de 2025. Carlos Rodolfo Rodrigues, presente. Fausto José Bergamo Dalcin, presente. José Carlos Ricardo. Josué dos Santos Cruz, presente. Juliano Ricardo Codonhoto, presente. Catiane Faria Alves Miranda, Presente. Luiz Eduardo Romano Serri, Presente. Luiz Henrique de Souza, Presente. Regina Maria Bergamo. Presente. Itaguaí, 18 de novembro de 2025. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Projetos. Senhora Presidente, solicito ser dispensada. Senhor Presidente, eu solicito que seja lido o parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo com relação ao projeto de lei complementar do Executivo número 6 de 2025. O requerimento do vereador Rodolfo está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. O requerimento do vereador Fausto está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo número 10 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 3.300.000 destinados a despesas relativas à aquisição de imóvel destinado à Coordenadoria Municipal da Educação e da outras providências. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar do Executivo, número 6 de 2025. Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro do Magistério Público Municipal da Prefeitura Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo, e da outras providências. Então, solicito ao primeiro secretário
A leitura do parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Lazer e Turismo. Ementa. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Contrário à criação, na forma proposta, de cargos efetivos de diretor de escola, vice-diretor escolar, supervisor de ensino e coordenadores pedagógicos, por risco de descontinuidade pedagógica, insegurança jurídica e possibilidade de afrontar princípios constitucionais e orientações dos órgãos de controle. Recomenda-se manter o processo de seleção de gestores escolares, onde está estruturado para garantir legalidade, transparência e mérito profissional, atendendo às diretrizes da Lei do Fundeb de 2020 e às exigências da condicionalidade do VAR, escolha por mérito e desempenho. Processo de seleção de gestores escolares no município de Itaguaí. A primeira fase do processo seletivo ocorre conforme previsto no Estatuto do Magistério de Itaguaí, que determina a formação de lista tríplice a partir da indicação dos professores da própria unidade escolar. Nesta etapa, os docentes indicam os profissionais que, em seu entendimento, apresentam perfil adequado para exercer a função de gestor. Os 3 servidores com mais indicação compõem a lista tríplice e são automaticamente habilitados para participar das etapas seguintes do processo seletivo. Após esta fase inicial, prevista em lei municipal, o processo segue para as etapas de avaliação técnica, elaboradas de forma a atender às exigências legais do Fundeb e aos princípios do mérito e do desempenho, incluindo avaliação de títulos, a apresentação do plano de gestão escolar, entrevista técnica baseada nas competências da BNC, diretor escolar e demais documentos que orientam e regem a função de gestor escolar. Desta maneira, a seleção de gestores escolares em Itaguaí alia o atendimento às normas locais, Estatuto do Magistério, o cumprimento das condicionalidades federais do Fundeb, VAR, e um modelo de avaliação transparente, objetivo e fundamentado em mérito profissional. Dos fatos. Tramita nesta Casa o projeto de lei complementar número 6 de 2025 da iniciativa do Poder Executivo, que propõe a criação de cargos efetivos para diretor de escola, vice-diretor escolar, supervisor de ensino e coordenador pedagógico. Conforme informação prévia, o Ministério Público já notificou o município para adequação do provimento dessas funções. Atualmente, o município tem ocupado essas funções por servidores efetivos do magistério escolhidos mediante processo seletivo interno e avaliação técnica com exigência de 5 anos de experiência no magistério público. O município de Itaguaí apresenta desempenho destacado no IDEB, o que indica que o modelo local tem gerado resultados educacionais positivos. Questão jurídica. Temos como análise central a seguinte questão: a criação dos cargos efetivos na forma proposta deve ser aprovada pela Câmara? Ou, diante da experiência e da necessidade de segurança jurídica e pedagógica, recomenda-se a manutenção do modelo de seleção técnica ou aprovação de instrumentos de transição e de critérios objetivos? Fundamentação jurídica e técnica. 1. Princípios constitucionais aplicáveis. O artigo 37 da Constituição Federal determina que o provimento de cargos públicos se dê, em regra, por concurso público, princípio da legalidade e da impessoalidade. Isso não torna ilegítima a adoção de processos seletivos técnicos para funções de gestão escolar, desde que observados os princípios de transparência, publicidade, igualdade de acesso e mérito. 2. Orientações técnicas e experiências de referência. Estudos e relatórios técnicos de tribunais de contas, Instituto de Pesquisa e casos de referência têm mostrado que processos seletivos profissionais com etapas de prova escrita, formação, provas situacionais e análise de plano de trabalho podem assegurar seleção por mérito e produzir impacto positivo na gestão escolar, desde que bem desenhados e com critérios objetivos e transparência. Guias e relatórios do Tribunal de Contas do Estado e centros de pesquisa descrevem boas práticas nesses sentidos. A experiência de municípios brasileiros demonstra que a profissionalização da gestão escolar pode ser implementada por meio de processos seletivos públicos e tecnicamente estruturados, sem que seja necessário transformar automaticamente essas funções em cargos efetivos sem regras de transição. Um exemplo que podemos citar é o município de Sobral, no estado do Ceará, que realiza a seleção de gestores em múltiplas etapas e mantém o monitoramento e avaliação periódica dos gestores, prática associada à melhoria dos indicadores educacionais locais. Cidades como Fortaleza, Gravatá, Mirandiba, Nazaré da Mata e outros municípios da região também adotam editais públicos para a constituição de banco de gestores ou seleção interna com critérios objetivos. Além disso, tribunais de contas estaduais,
exemplo, o Tribunal de Contas Estadual do Rio Grande do Sul, tem divulgado cartilhas orientadoras que recomendam a adoção de critérios técnicos e mecanismos de avaliação e transparência na escolha de diretores. 3. Exemplo de processo seletivo profissionalizado. O município de Sobral é reconhecido nacionalmente por sua transformação educacional e pela profissionalização da gestão escolar. A Prefeitura de Sobral realiza processos seletivos para gestores escolares com várias etapas: prova escrita, formação, provas situacionais, entrevista e análise de títulos, coordenados por sua escola de formação e com edital público. Estudos de caso e documentos oficiais destacam que a seleção por mérito técnico combinada com formação continuada foi um dos pilares para a melhoria no IDEB do município. Portanto, Sobral demonstra que seleção pública técnica e formação de gestores é alternativa eficaz ao provimento automático por cargos efetivos ou indicação política. São Caetano do Sul realiza a seleção de gestores através de processo seletivo onde os pré-requisitos para a participação estão contemplados na Lei Municipal nº 6.072, de 28 de novembro de 2022, e no Decreto Municipal nº 11.890, de 26 de janeiro de 2023, os quais seguem anexo a este parecer. Palmital, em São Paulo, realiza a seleção com profissionais efetivos da rede municipal de ensino, aprovados previamente mediante metodologia de análise dos critérios técnicos de mérito e desempenho. O edital número 3 de 2024 da abertura de inscrições para o processo seletivo segue anexo ao parecer. 4. Precedentes institucionais e atuação dos órgãos de controle. Tribunais de Contas estaduais e o Ministério Público têm recomendado que a escolha de diretores seja feita mediante critérios objetivos, evitando procedimentos meramente políticos e garantindo transparência. Em múltiplos julgados e orientações, o que se exige é clareza nos critérios, publicidade e compatibilidade com o princípio do mérito. Esses entendimentos amparam a adoção de processos seletivos públicos e tecnicamente estruturados. Análise e argumentos contrários à criação dos cargos efetivos na forma proposta. 1. Risco de descontinuidade pedagógica e operacional. Transformar-se sem regras de transição claras, o regime de ocupação das funções pode provocar substituições abruptas e perdas de continuidade às práticas que contribuíram para o sucesso pedagógico do IDEB. Dado o desempenho positivo local, a prudência recomenda mecanismos de transição que preservem a governança educacional. 2. Insegurança jurídica e conflito com a atuação do Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. O Ministério Público já notificou o Executivo. A aprovação do projeto sem contemplar critérios objetivos e prazos para o concurso pode resultar em novas recomendações, procedimentos administrativos ou ações judiciais. Em muitos casos, a falta de critérios objetivos levou à decisão de tribunais de contas, exigindo adequações. Logo, a alternativa mais segura é adotar processo seletivo com critérios técnicos ou aprovar emenda de transição. 3. Princípio da moralidade e da impessoalidade. A eleição interna, quando combinada com avaliação técnica e requisitos objetivos, atende o princípio do mérito e da gestão democrática. No entanto, a criação de cargos efetivos sem prever critérios claros pode abrir margem para práticas pouco transparentes. Os tribunais têm exigido objetividade e transparência. 4. Evidência empírica. Qualidade não advém apenas do regime de provimento. A experiência de Sobral e análises acadêmicas indicam que o formato do processo, seleção por competências, mais formação, mais apoio técnico, e a política pública de apoio, formação continuada, material pedagógico e monitoramento, são fatores decisivos e não o fato do cargo ser efetivo ou comissionado. Assim, manter um processo seletivo técnico pode assegurar qualidade sem a necessidade de transformar em cargo efetivo. Recomendações. 1. Voto pela não aprovação do projeto de lei complementar número 6 de 2025 na forma atual, por risco de descontinuidade e por lacunas quanto a critérios objetivos e transição. Em alternativa, aprovar apenas mediante emenda de transição que assegure a permanência dos atuais ocupantes até a posse dos aprovados em processo seletivo, fixe prazo para a regulamentação e realização do processo seletivo, exija que o provimento futuro combine prova objetiva, formação, avaliação de plano de trabalho e análise de títulos, preveja a reserva de vagas ou pontuação para servidores que atendam critérios objetivos, experiência comprovada, caso a Câmara deseje valorizar a carreira local. 2. Recomendar que a Câmara solicite o parecer da Procuradoria da Câmara Municipal. 3. Adotar como boa prática o modelo de seleção técnica e formação adotado por Sobral,
com edital amplo, plano de gestão, títulos, formação continuada para os gestores e monitoramento do desempenho pós-nomeação. Voto. Diante do exposto, votamos pela emissão de parecer desfavorável ao projeto de lei complementar número 6 de 2025 na forma apresentada. Recomendamos que a matéria seja devolvida ao Executivo para a redação que contemple: 1. Emenda de transição que preserve os ocupantes atuais até a realização do processo seletivo. 2. Definição de prazos objetivos para a realização do processo seletivo. 3. Previsão expressa de critérios objetivos de seleção. E 4. Previsão de formação continuada e sistema de avaliação de desempenho dos gestores. Considerações finais. A experiência brasileira demonstra que a qualidade da gestão escolar depende mais do processo de seleção, formação e do apoio institucional ao gestor do que mera natureza estatutária do cargo. A Comissão da Educação entende ser possível conciliar os princípios constitucionais com a manutenção de um sistema de escolha técnica e transparente, preservando-se, assim, os bons resultados educacionais já alcançados pelo município e reduzindo riscos jurídicos e administrativos. Catiane Faria Alves Miranda, presidente, Carlos Rodolfo Rodrigues, vice-presidente, e José Carlos Ricardo, secretário. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. O projeto foi rejeitado por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo número 31 de 2025. Dispõe sobre a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino do município de Itaguaí nas instituições de ensino situadas no município de Itaguaí, São Paulo, e da outras providências. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo número 34 de 2025. Dispõe sobre a autorização para a concessão de cesta natalina anualmente em dezembro de cada ano aos servidores da Câmara Municipal de Itaguaí e da outras providências. O projeto está em discussão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Bom, eu já gostaria de justificar o meu voto, né? Votarei contra o projeto, não porque eu acredite que os vereadores da Câmara, não são os funcionários da Câmara, não sejam merecedores da cesta, mas votarei contra porque eu acredito que todos os funcionários são merecedores, né? Eu acho muito complicado votar a favor de um projeto que vai beneficiar alguns funcionários, sendo que temos um número enorme de funcionários do nosso município que diariamente realizam um belo trabalho e todos merecem, certo? Então, eu acredito assim, votaria sim a favor, se nós tivéssemos aqui também um projeto do Executivo que concedesse cesta natalina a todos os funcionários públicos. Então, estou votando, levando em consideração aquilo que eu sempre defendi. Votaria a favor daquilo que beneficia a maioria, né? Nesse caso, eu acho injusto com os demais funcionários. Não que os funcionários da Câmara não mereçam. Todos merecem e muito. Então, e também porque o projeto ele está vindo hoje para leitura e já em votação. Eu acho que deveria ter um tempo, né, para a gente poder estudar esse projeto e para quem sabe vir um projeto também do Executivo concedendo a cesta, né? A gente não sabe ainda se pode vir ou não. Então, eu acho que seria injusto da minha parte votar nesse projeto nesse momento. Então, se na próxima sessão, por um acaso, novamente esse projeto viesse para votação com um projeto do Executivo concedendo cesta natalina a todos os funcionários da Prefeitura, com certeza votaria a favor com muito gosto. Então, é esse o meu posicionamento, deixando claro que não sou contra nenhum funcionário aqui dentro, mas sim a favor de todos os funcionários de uma rede pública do nosso município. Vereador, o senhor podia ter pedido vista do projeto?
Então, não pedimos, o projeto acabou de chegar, né? Eu imaginei que, chegando aqui, todos conversaríamos e entraríamos num consenso de quem sabe deixar o projeto para a próxima sessão, né? Porque geralmente um projeto vem para leitura e ele fica para a próxima sessão. Mas tudo bem, esse é o meu posicionamento, acho que eu tenho o direito, né? De colocar isso agora aqui em pauta. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Então, eu também já vou adiantando que o meu voto é contra. Nada contra os funcionários aqui, todos amigos da gente. Mas eu acho que não é justo também dar uma cesta natalina para a minoria e a maioria ficar sem. Então, se fosse para todos, com certeza votaria 10 vezes a favor. Mas eu acho que não é justo, igual o vereador Luiz Henrique falou. E favorecer a minoria e desfavorecer a maioria. Então, meu voto é contra. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, eu entendo o questionamento do Luiz Henrique, do Borracha, a respeito dessa questão do projeto ser somente para os servidores aqui da Câmara Municipal. Mas eu vejo que esse projeto vindo nesse momento é um meio de, digamos assim, pressionar o Executivo para que faça um projeto de lei nesse mesmo sentido para beneficiar todos os servidores do nosso município, né? Então, o primeiro passo a gente está dando aqui na Câmara. O que compete a nós, vereadores, eu acredito que o que compete a nós, vereadores, trabalhar em cima, a gente temos a possibilidade de trabalhar para os servidores da Câmara, nesse projeto de lei. Se o projeto de lei da criação de cesta dos servidores do município, servidores do Executivo, fosse competência desta casa, eu acredito que também todos nós iríamos estar elaborando esse projeto e votando a favorável. Então, eu vejo essa apresentação do projeto no momento como um meio de mostrar para o Executivo que o Legislativo está aqui, está presente, está do lado do servidor público, e a gente aguarda que o Executivo, é uma maneira também da gente cobrar, e a gente aguarda que o Executivo encaminhe esse projeto aqui para que a gente possa votar o quanto antes. Já faz tempo que a gente vem cobrando essa questão. No ano passado, servidores do Executivo já ficaram sem a cesta natalina por questão de ser ano político e por não ter um projeto. Então, desde o começo do ano, a gente já está cobrando o Executivo para que mande esse projeto para cá, até agora não veio. Então, houve a iniciativa nossa aqui, como a mesa diretora, de apresentar esse projeto. E é uma maneira de mostrar a independência dos poderes legislativo do poder executivo. Eu já antecipo meu voto favorável ao projeto, e firmo aqui a cobrança para o Executivo que apresente esse projeto o quanto antes. Se não vai passar, esse ano já passou, basicamente. Vai passar o ano que vem, vai passar 2027, 2028 teremos eleições municipais novamente, e correndo o risco dos servidores ficarem novamente sem as cestas lá no ano eleitoral. Eu acredito que esse ano, em conversas que a gente já teve com o Poder Executivo, os servidores do município irão receber essa cesta, mas a gente quer uma segurança jurídica para que eles tenham garantido em lei essa questão de estar recebendo essa cesta natalina. Tá? Esse é o meu posicionamento, respeito o posicionamento dos nobres vereadores, e boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu também faço das minhas palavras as palavras do vereador Rodolfo. Acredito, assim como ele disse, aquilo que compete a nós devemos fazer. E aquilo que não compete a nós, não tem como a gente fazer. Fazer esse pedido para os servidores daqui, os servidores. Isso não é apenas os servidores, né? Não é para os vereadores. Nós não teremos, não é nós, apenas os servidores. Pessoal da administração, pessoal que limpa. Esse pedido não é cesta para nós, é para os servidores. Isso compete a nós. Não tem como a gente esperar do Poder Executivo ele pedir algo aqui para a Câmara. Então, o que compete a nós devemos fazer. E como já foi dito aqui, tem sido cobrado a respeito disso também, para que o Poder Executivo ele possa, como já foi dito, ter um seguro
que seja de uma forma jurídica, para que todos os funcionários públicos, eles também tenham, né, esse direito. Eu sou a primeira a votar quando o executivo mandar esse projeto para nós, eu sou a primeira a votar a favor. Mas é aquela questão, porque um não come, todos não comem. Não é verdade? E eu acho que isso não seria, talvez, inteligente da nossa parte. Nós temos que ser aqui o exemplo. Acho que a nossa, tanto na questão de prestações de contas, nós temos que ser o exemplo, tanto na questão, né, de... Nós temos que ser o exemplo. Então, de antemão, eu sou a favor desse projeto e faço aqui o meu pedido ao Poder Executivo. Nós estamos aqui lutando pelos servidores e nós gostaríamos da mesma parte. Não tem como a gente fazer um projeto de lei que é algo do Executivo. Nós fizemos um projeto de lei que compete a nós. Então fica aqui o pedido, prefeito, né? Para que o mais rápido possível, esse ano vai ser dado, maravilha, ótimo, mas que para o próximo ano aí isso seja lei, para que todos os servidores, todas as pessoas que trabalham aí no município, eles também não só merecem, mas eles devem receber. Esse é o meu posicionamento. Boa noite. Projeto muito importante dessa casa, do Legislativo. Projeto para ajudar os nossos funcionários dessa casa, que vem fazendo um bom trabalho. Eles merecem. Igual a gente fala, aqui é uma casa legislativa, lá é outra, que é do Executivo. E quem que tem que mandar de lá é o Executivo. Mandar aqui um projeto para ter a cesta para os funcionários públicos também é muito importante. Tenho certeza que todos que estão aqui, os vereadores, votam a favor. Eu sou a favor desse projeto e espero que o prefeito Edinho atende o pedido também dos funcionários daquela casa. Porque ali são 600 funcionários e ele espera aí a cesta aí, natalina, todos os anos. Prefeito que olha com carinho e atende o pedido também dos funcionários públicos ali, que faz um belo trabalho na administração do prefeito Edinho e do vice Rafael. Meu voto é a favor. Meu muito obrigado a todos. Vereador Josué, eu gostaria que o senhor assumisse a presidência para eu fazer uso da palavra. Eu faço minha também as palavras do vereador Rodolfo, da vereadora Catiane, do Tatu. Vale ressaltar, senhores vereadores, que aqui não é um puxadinho da prefeitura, né? Então, eu gostaria muito que a mesa, diretores e os demais vereadores votassem a favor dos nossos servidores da Câmara e que o prefeito faça lá o projeto dele e mande para a gente aqui votar também. O projeto está em votação. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. Por motivo de empate, eu também voto e o meu voto é a favor. Então, o projeto foi aprovado. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.